Minha Vida por Você. Quem não tiver ainda esse livro e desejar comprar, vale muito a pena. É de Douglas Wilson, mais um livro da série sobre família, que foi publicada pela editora Cleary já tem alguns anos. Alguns desses livros já foram estudados aqui na igreja e este nós temos estudado já há um certo tempo. A ideia do livro é que nós vamos passeando por cada cômodo da casa para encontrar como nós vamos glorificar a Deus naquele cômodo. Nós começamos na porta de entrada, passamos pela sala de estar, fomos à cozinha, aos quartos, e hoje nós vamos falar sobre a gaveta da bagunça. Esses são sempre temas assim que vão se relacionar com a vida domiciliar, ou seja, com as nossas questões de dentro de casa. E eu dei um subtítulo para esse estudo de hoje, que seria durões ou flexíveis. Qual é a medida certa, o padrão certo para a educação dos nossos filhos? A gente precisa ser mais duro ou a gente precisa ser mais flexível? Qual é a medida da educação que nós devemos dar aos nossos filhos? O que é que a palavra de Deus diz a esse respeito? Então, nós vamos abrir a palavra do Senhor em João 14, para a leitura dos versos 21 até o verso 23. João 14, 21 a 23. Diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que temos essa tarde de estudarmos a Tua Santa Lei. Nós temos muitas dúvidas a respeito de como devemos lidar com o nosso casamento, com a nossa família e especialmente com a educação dos nossos filhos. Qual é a medida certa, Senhor Deus, de dureza que o Senhor requer dos pais? É difícil saber. E a nossa natureza pecaminosa tende sempre aos extremos. Por isso, na Tua palavra, nos faz entender, compreender, à luz do que o Teu Espírito deseja falar conosco. Como nós devemos educar os nossos filhos, qual é o padrão de dureza da Tua palavra. É assim que nós oramos, pedindo a Cristo nosso Senhor que nos auxilie nesses estudos. Amém. Para saber se eu estou indo bem ou mal na educação dos meus filhos, eu só tenho uma forma de avaliar. É avaliar os resultados. Porque a educação tem isso, né? A educação é algo que pode ser medido com uma certa facilidade. Os resultados falam muito. E nós confiamos ou não em determinado tipo de educação, dependendo daquilo que ela produz. Qual é o ser humano que sai daquele sistema educacional. Quando nós olhamos para o Brasil e dizemos que o Brasil vai muito mal na educação, tanto do ponto de vista formal, acadêmico, quanto do ponto de vista familiar, nós avaliamos por um motivo óbvio. É só olhar as pessoas que estão sendo formadas por esse sistema. E as pessoas de hoje, elas não têm sido melhores do que as gerações passadas. Na verdade, a obediência aos pais, ela tem sido cada vez deteriorada mais. Cada vez está mais difícil ver um filho obediente. Por outro lado, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista formal da educação, nós olhamos para as escolas, para as universidades e vemos que há uma degradação cada vez maior, mais sistemática e constante. Agora, na hora do almoço, a gente estava conversando sobre um tema de educação, não nesses termos, mas algo semelhante, e alguém disse assim na mesa: eu fui na Universidade Federal há alguns dias e fiquei espantada com a situação do prédio da universidade. Paredes pichadas, né, tudo escuro, as pessoas mal encaradas, um ambiente pesado. E esse é um ambiente onde se diz que há educação superior. Né? Não é uma educação qualquer, é educação superior. Como é que vai se educar alguém num ambiente como esse?
Qual é o tipo de pessoa que sairá desse sistema educacional? Assim também, as escolas têm sido muito deterioradas do ponto de vista daquilo que é ensinado, tanto da metodologia quanto da moral que se tem na escola. Pensando aqui, por exemplo, nos primeiros anos, o que o sistema educacional brasileiro pede para que seja ensinado a uma criança é praticamente nada, é apenas para que a criança aprenda a se manter ali minimamente comportada, a fim de que o professor tenha condição de dar aula. E nem isso é conseguido. Então, quando a gente olha para todos esses resultados, a gente vê que as coisas vão muito mal. E o pior é olhar para a nossa casa e também entrar num certo desespero. Né? Não basta simplesmente olhar para o que o governo entrega de educação e dizer que está ruim, porque de fato está. Não é simplesmente olhar para as escolas e dizer que elas são muito ruins, porque de fato são. Mas o pior de tudo é olhar para dentro da nossa casa e ver que o negócio não está diferente. Que os nossos filhos, eles parecem que foram educados numa universidade federal. Porque não respeitam ninguém, porque não obedecem aos pais. Porque se você não ameaçar de uma surra, ele não faz o que você manda. É preocupante isso. É muito preocupante. Quando nós estamos falando de educação de filhos, estamos falando, portanto, de autoridade. E a autoridade é a capacidade que alguém tem de mover o outro por aquilo que fala. Ou seja, é a capacidade de fazer alguém se mover pela minha fala. Eu falo e alguém se move. Então, eu estou sendo autor de um movimento externo em um terceiro, sem que eu necessariamente tenha que pegar aquela pessoa e fazê-la se movimentar, só com a força da palavra. Aí eu lhes pergunto, será que nós pais, hoje, temos tido essa condição de falar e sermos obedecidos? Tem sido fácil, assim, ver os nossos filhos nos obedecendo? Esse é um primeiro ponto de interrogação que eu queria colocar para vocês. Eu espero que ninguém tente responder, porque é complicado. Mas responda para vocês no seu coração. Quando eu falo, meu filho me obedece, porque se eu falo ele não me obedece, eu não tenho autoridade. E aí depois a gente vai investigar qual é o caminho para chegarmos na autoridade necessária, a ponto que nós falemos com os nossos filhos e eles nos atendam sem que a gente precise fazer algum tipo de ameaça ou barganha. Além disso, eu pergunto também a vocês, eu espero que vocês respondam no coração, claro, quem quiser comentar, fica à vontade. Os filhos de vocês, quando eles estão com as suas frustrações internas, as suas ansiedades, as angústias do coração, a tristeza, o medo, quem eles procuram? Eles procuram vocês na hora do medo? Quem eles gritam? Para quem eles correm quando eles estão com medo? Eles correm de vocês ou eles correm para vocês? Porque se os nossos filhos, na hora das tristezas, das frustrações, das angústias, e toda criança tem isso, né? Se eles não nos procuram, tem alguma coisa muito errada. E quando é que as crianças não nos procuram no momento de profunda tristeza? É quando esta medida, que é a interrogação do nosso tema de hoje, ela não está no padrão bíblico. Ou seja, nós estamos sendo durões demais ou estamos sendo flexíveis demais. Quando eu sou flexível demais, eu estou trazendo uma maneira exagerada, antibíblica, de apresentar o que é graça. A graça é o favor de Deus. E favor, obviamente, é imerecido. A graça é o favor imerecido que Deus derrama sobre nós. Mas a graça de Deus é na medida certa. Nem é mais, nem é menos do que eu preciso. Deus me dá a graça na medida certa e Ele tempera isso com a lei. Ou seja, Deus me chama para si próprio, por meio de Cristo, e quando eu vou até Ele, quando eu chego nele em Cristo, Ele me aponta a lei. Ou seja, eu não sou chamado para Deus por meio da cobrança da lei. Ou seja, eu não obedeço para ir a Cristo. Eu sou primeiro convencido pela graça, atraído pela graça, e então eu sou levado à lei. Quando nós não fazemos isso, descarregou. Quando nós não fazemos isso,
Ou seja, eu vou mais para entrega para o meu filho, eu só entrego tudo que ele quer, mas eu não coloco rédea na minha casa, eu estou apresentando um evangelho falso. Um evangelho onde só Deus me dá. E é o evangelho mais conhecido hoje em dia. É o evangelho onde você a nossa casa seria semelhante à igreja, onde você vai simplesmente para ouvir a pregação da bênção. Venha para receber tal coisa, venha para mudar o seu casamento, venha para mudar a sua vida financeira, venha para resolver os seus problemas. Então, ao educar os nossos filhos com esse modelo de graça, né, uma graça que não tem limite, uma graça que não está temperada com a obediência, eu estou dizendo ao meu filho que assim é o evangelho. Eu estou pregando o evangelho que está completamente equivocado. O outro extremo a esse respeito é quando eu olho para os meus filhos, para a educação deles, e eu só imponho lei. Quando eu estou o tempo inteiro apresentando para os meus filhos uma obediência a todo custo, né? Fazendo o que a palavra de Deus nos recrimina lá em Efésios capítulo 6. Por favor, abram comigo. Efésios 6. Eu vou pedir para alguém ler verso 1. Efésios 6, 1. Pode ler. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Pode continuar, até o verso 4. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas por muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém. Então, a orientação do apóstolo Paulo, a ordem do apóstolo Paulo, é que nós, primeiro, olhemos como filhos, né, a obediência aos nossos pais. E ele faz com que o filho lembre da lei. A honra a pai e mãe, ela está posta desde o começo de todas as gerações. Desde as primeiras gerações, pais e mães deveriam ser obedecidos. Isso por força da lei. Só que em seguida, ele lembra os pais. Pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. E eu queria aqui lembrar, porque eu já falei isso outra vez, que no verso 2, quando o texto fala sobre honra teu pai e tua mãe, ele está deixando claro que é honrar pai e mãe, tanto a figura masculina quanto a figura feminina. Mas no verso 4, quando ele fala, e vós pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, é interessante porque ele fala diretamente aqui para os pais homens, para a paternidade. Cuidado, pais, para não provocar a ira os vossos filhos. Eu pergunto a vocês, e talvez seja uma dúvida, o que é provocar o nosso filho a ira? Vocês já pensaram nisso? Colocar uma regra que Deus não exige de nós e que é sobre os nossos filhos. Colocar regras que os nossos filhos não vão poder seguir. Obrigado. Quando eu imponho, está muito baixo. Quando eu imponho aos meus filhos uma regra que eles não podem seguir, eu estou irritando os meus filhos. Estou provocando o meu filho a ira. Porque claramente ele não consegue fazer o que está sendo ordenado e eu vou pressioná-lo para que faça. Então preste muito bem atenção. Se é pecado ser flexível demais com os filhos, ou seja, apresentar um evangelho na educação que não é o evangelho da cruz, o evangelho da cruz, ele me leva a Cristo graciosamente, mas ele aponta a lei logo em seguida para que eu obedeça ao Senhor. Lembrando o que nós lemos aqui em João capítulo 14, verso 21 a 23. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Os que me amam, guardam os meus mandamentos. Eu não amava a Cristo porque eu era inimigo de Deus, mas pela graça eu fui salvo. No momento em que eu sou salvo, imediatamente o Evangelho me aponta a lei. Ele diz agora obedeça. E Cristo diz, quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. E quem me ama, está sempre atento aos meus mandamentos.
Portanto, irmãos, quando os nossos filhos, prestem muito bem atenção, não estão nos obedecendo, eles estão demonstrando o quê? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quando meu filho não me obedece, ele está fazendo o quê? Ele está sendo rebelde, mas ele está, de alguma forma, mostrando que não me ama. Não é isso? Porque o amor é isso. Amor é guardar o mandamento. O que ama, obedece. Veja, você nunca vai perceber em alguém uma relação de lei, só lei, e nessa lei você aprender a amar aquela pessoa. Onde só há lei, o cheiro desse lugar é um cheiro de morte. Sabe por quê? Você pode até se submeter onde só há lei, mas você vai criando o ranço daquela pessoa que só lhe dá a ordem, mas não cuida de você, e a possibilidade de você matar aquela pessoa é muito grande. De criar um desejo de morte contra aquela pessoa é muito grande, porque você dela só recebe lei, nunca a graça. Por outro lado, quando eu promovo um ambiente onde só há graça, onde tudo é entregue na mão, há um outro sentimento de revolta. Porque quem não ordena os filhos, quem não ordena os seus inferiores, demonstra desleixo. A gente vai tratar sobre isso em detalhes daqui a pouco. E desleixo é falta de amor. E onde não há amor, há cheiro de morte. Então, irmãos, é extremamente importante nós encontrarmos hoje esse equilíbrio. E não só para o cuidado com os nossos filhos. Isso é o nosso ponto de partida. Mas é o equilíbrio no tratamento entre marido e mulher, entre amigos, entre patrão e funcionário, entre funcionário e patrão. Se não houver esse equilíbrio, se nós não aprendermos como lidar com essas relações, sendo duros demais ou flexíveis demais, nós vamos trazer a desobediência e, consequentemente, o problema, um prejuízo enorme para as nossas vidas. Então, para aqueles que têm o livro em mãos, mais uma vez eu os convido a abrir na página 119, que é o início, né, do capítulo, mas a gente vai começar lendo mesmo na página 120, onde o autor diz assim: os pais durões supostamente são os mais conservadores e bíblicos. Por outro lado, acredita-se que os flexíveis cederam em seus padrões. A tragédia é que ambos estão igualmente esquecendo o ponto de referência. Jesus, como referência, tinha padrões mais flexíveis que os dos fariseus, mas essa flexibilidade não significava concessões morais. Representava simplesmente um padrão mais alto. Veja o que ele está dizendo. Normalmente a gente olha para um pai muito duro, e diz assim: esse cara é muito conservador, esse cara aí está cuidando dos filhos. Não necessariamente isso é verdadeiro. Porque se só se enxerga dureza da parte dos filhos, se não há carinho, se não há afeto, se não há atenção, isso não é uma boa criação, isso não é uma criação bíblica. Porque a referência de dureza ou de flexibilidade é Cristo. E aí, quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo e comparamos ele com os fariseus, Jesus era muito mais flexível do que os fariseus. Porque o fariseu, ele pegava a lei de Deus e ele acrescentava mandamentos. Jesus Cristo é o autor da lei. Então, ele tinha menos ordens a dar do que os fariseus. Os fariseus tinham um padrão moral superior em termos de pressão, de expectativa, maior do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Só que a flexibilidade de Cristo não pode ser levada em conta de uma maneira que Jesus era legalzão. Não. O padrão moral de Cristo é mais elevado do que os fariseus. Alguém sabe dizer por quê? Se o fariseu é mais duro do que Cristo, como é que o padrão moral de Cristo é mais elevado do que os fariseus? Também porque Cristo, o que ele falava, ele cumpria, mas também porque o que ele defendia é o correto. Jesus, em primeiro lugar, isso aí tu está falando do ponto de vista dele, né? Ele guardava os mandamentos, ou seja, ele não ensinava nada que ele mesmo não fizesse.
Mas além disso, o principal nesse ponto aqui é o teu segundo ponto, que é ele não ordenava mais do que a lei dizia. Por quê? O ápice do padrão moral é a lei de Deus. Nem mais nem menos. Menos é um padrão moral baixo. E mais é padrão moral baixo também. Então, quando nós estamos transgredindo a lei de Deus, do ponto de vista do limite dos 10 mandamentos, a gente não está levando um padrão moral maior para a nossa casa, não. A gente está rebaixando o padrão moral da nossa casa e da nossa vida. Se há um mandamento a mais na tua casa, além dos 10 que Cristo deixou, não acho que você está sendo duro demais. No final das contas, você está flexibilizando a lei. Porque se você lembrar lá do Éden, o que foi que Eva respondeu à serpente? Ela disse que não podia nem comer, nem tocar. Só que Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não podia comer do fruto. Então ela acrescentou. Por outro lado, na mesma fala, ela subtraiu da ordem divina. Porque o Senhor disse, porque certamente morrerás. Ela exclui o certamente e diz, morrerás. Se comeres do fruto, morrerás. Deus não disse morrerás, ele disse certamente. Por isso que eu levo em conta esta fala em relação ao que nós estávamos tratando anteriormente. Quando eu tendo a aumentar os mandamentos, não tenha dúvida, eu abri uma brecha para diminuir também. Eu aumento e eu diminuo de acordo com a minha conveniência, porque já não é mais a lei de Deus, é a lei da minha casa. Então, irmãos, não existe uma lei para cada casa. Não existe. Existe uma lei para todas as nossas casas. Nós vamos ver, posteriormente, que existe um jeito, um modo de guardar a lei em cada casa. Porque nós não somos iguais. Mas todos nós somos regidos pela mesma lei. Então, ser duro além do que diz os 10 mandamentos não é ter um padrão moral elevado, é ter um padrão moral mais baixo. Ele continua dizendo o seguinte: a tarefa que desafia aos pais não é a de conformar seus filhos ao padrão que os pais acreditam ser bíblico. A tarefa é fazer os filhos amarem um padrão bíblico. Portanto, no centro da tarefa de criação de filhos está a questão da inculcação da lealdade. Uma família pactual não pode permanecer unida sem lealdade. Mas lealdade é resultado de profunda gratidão, e gratidão é resultado da graça. Muitos pais, portanto, precisam aprender o que significa descansar na glória de Deus. Deixa eu explicar isso aqui na sequência que ele coloca. Quando eu entrego a graça, oferto graça de uma maneira bíblica na minha casa, ou seja, não sendo duro demais, nem sendo gracioso excessivamente, eu estou abrindo as portas para o padrão bíblico. Então, o primeiro passo é ser gracioso com os filhos de acordo com a palavra de Deus. Depois disso, isso gera gratidão dos nossos filhos. À medida que eles percebem que nós estamos nos dedicando a eles, de verdade, né? Não é só falar, não é só colocar a comida na mesa, mas aquele cuidado essencial que somente os pais podem dar, de proteção, de atenção, de carinho, de afetividade, de autoridade, uma graça completa. Isso gera no coração dos nossos filhos gratidão. Eles vão ser gratos. Então, quando o teu filho for grato, o terceiro passo dessa relação é lealdade. É onde se fecha o ciclo ao ponto de você falar e ele obedecer. Então, quando não há graça, só a lei, o teu filho se revolta. Porque você está provocando o seu filho a ira. Efésios 6. Quando você só traz graça e não traz lei, o teu filho se revolta também, porque não há cuidado. Não há demonstração de cuidado. Mas quando você é gracioso na medida certa, isso gera gratidão no coração dos nossos filhos, e essa gratidão vai gerar, por fim, lealdade. E essa lealdade é que leva o teu filho a ouvir a tua ordem e obedecer. É claro, irmãos, que eu não estou falando aqui de uma obediência plena e perfeita, porque não existe isso. Né? Eu espero que os irmãos não saiam daqui desanimados, né? Quando eu digo assim, quando você fala e teu filho não obedece, é porque de uma certa forma ele não te ama.
Está acabando as pilhas de todos. Quando a gente fala e o filho não ouve, não é que necessariamente ele não nos ama, mas é porque o pecado está ali sendo manifestado, né? E o pecado manifestado, ele é manifestado na casa de qualquer um. Só que isso não é a regra. O problema é quando a regra se estabelece, quando todas as vezes que eu falo, ou a maioria das vezes eu não sou atendido. Eu preciso enxergar isso e investigar de onde está brotando esse problema. Então lembre dessa sequência. Se eu sou gracioso, como a Bíblia manda, não exagerando para um lado nem para o outro, isso deve gerar no coração do meu filho gratidão. E a gratidão do meu filho vai gerar lealdade. E sendo leal a mim, ele vai me obedecer. Mas com um parêntese, não quer dizer que seja uma obediência perfeita. Mas via de regra, eu falo e ele me obedece. Porque a regra é essa. A regra é falar e o filho obedecer. Agora, quando eu falo e ele nunca me obedece, e a obediência, né, 2 pontos aqui. Um que eu toquei na semana passada e um segundo que eu quero falar agora. A obediência não é quando eu digo assim, né, olhe para o meu filho e digo, olha, se você não fizer, você vai apanhar. Aí já passou do limite, né? Você imagina que isso não está certo? Se eu tenho que dizer ao meu filho, eu tenho que ir para a ameaça para ele me obedecer, é porque no final das contas ele não me obedece de verdade. Ele tem medo da sua. Ele tem medo da disciplina. Nós devemos falar e sermos obedecidos quando nós estamos falando moderadamente. Isso serve também na relação com a esposa, isso serve na relação com os funcionários, caso você os tenha. Se eu preciso dizer, né, toda vez que eu vou dar uma ordem, né, aos meus inferiores, em qualquer posição que seja, e eu preciso dar a ordem atrelada à ameaça, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Por outro lado, a ameaça tem que estar implícita. Os nossos filhos precisam saber que, caso eles desobedeçam, haverá necessariamente disciplina. Mas eu não preciso lembrá-los toda hora. Além disso, a verdadeira obediência, ela se dá em primeira instância. Lembrando da justiça brasileira, né, que vai até a terceira instância, a obediência aos pais, ela não tem segunda instância e terceira instância. É na primeira. Nunca, pelo amor de Deus, não coloque isso como padrão da sua casa. Não coloque este costume. Se vocês têm, não precisa me dizer, guardem para vocês e deixem de tê-lo a partir de hoje. Não falem com seus filhos com aquela contagem. 1, 2, 3. Não tem isso, né? Você dá uma ordem, você... Olhe, filho. Não tem não. Quer dizer, eu estou ensinando indiretamente para o meu filho que eu tenho 2 chances de pecar para uma de obedecer. Mas só que com Deus não é assim. No Éden, quando o Senhor falou para Adão, ele só falou uma vez. No dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E o que foi que aconteceu? Ele comeu quantas vezes? Só comeu uma. Deus não chegou para Adão e 1, 2, aí quando foi no terceiro fruto, ele foi disciplinado. Foi na primeira vez. Então nunca ache que a obediência postergada é obediência. Obediência postergada é desobediência. Quando eu falo, meu filho diz, eu vou daqui a pouco. Ora, se eu disser que ele vai daqui a pouco, ele vai. Mas se eu estou mandando ir agora, é agora. Se ele me pede para ir daqui a pouco, é outra história, porque ele está negociando com o pai algo que talvez não tenha tanta urgência. Mas se o pai novamente o chama a atenção e diz, é para ir agora, acabou. Obediência postergada é desobediência. Certo? Então não tem contagem para obediência e não tem essa de eu vou fazer, mas eu vou fazer mais tarde. Os nossos filhos, os nossos funcionários
e as nossas esposas devem obedecer os seus superiores de primeira. É claro que em cada uma dessas relações existe uma forma de obediência distinta, né? A forma de se relacionar de um filho com um pai não é a mesma de uma esposa com o seu marido, do funcionário para o seu patrão. Então existem distinções que eu prefiro não entrar nelas agora porque o tema é bem extenso, mas vocês já imaginam que existem distinções no trato entre essas três categorias de relação. Mas o princípio é obedecer e obedecer de primeira. Ele toca num assunto aqui também, ainda tratando do Éden, é que no Éden você não tinha inúmeras leis negativas. Você só tinha um não no Éden. Qual era o não que Deus deixou? Não comas deste fruto. Era um fruto determinado. Então você imagina que Deus colocou o homem com sua esposa no jardim do Éden, e era um jardim cheio de árvores, e essas árvores eram frutíferas, e eles podiam comer de qualquer fruto. Só tinha um fruto que era proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então preste atenção nisso. Se a tua casa, se a tua relação com os teus inferiores é uma relação de não, 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 tudo você proíbe, não ache que isso é bíblico. Este não é um padrão bíblico, porque no Éden não era assim. Existem, né, e voltando para aquela ideia da dureza, existem pais que são tão duros, tão duros, tão duros, que podam a infância do filho. O filho não pode nada. O filho não pode brincar em tal lugar, o filho não pode fazer isso, o filho não pode, não pode, não pode, não pode. Isso cria um ambiente pesado na casa. Recentemente a gente foi a Fortaleza, né, para visitar algumas escolas cristãs, faz 3 semanas, está fazendo amanhã 3 semanas, e quando a gente foi fazer o check-in no hotel, o recepcionista, ele teve uma abordagem terrível, uma coisa assim, que os 3 ficaram olhando para a cara do outro, eu, o pastor Aldenor e o prefeito Luciano, impressionados com a maneira que a gente foi tratado logo na entrada do hotel, e olha que era um hotel bem razoável. O atendente, ele disse assim, sejam bem-vindos. Aí começou, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu fiquei olhando para ele assim, disse, esse é um hotel, quartel-general. Porque só tinha não, 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 não. Como é que você recebe um cliente e ao invés de ter uma abordagem positiva, você tem uma abordagem tão negativa assim? Trazendo um monte de nãos para aquela pessoa que está ali chegando para descansar, né? Que buscou no hotel, fora da cidade dele, um abrigo que ele não tem ali, porque eu estou fora de casa. Então, eu preciso me sentir o mais à vontade possível no hotel. Possível. Porque eu já estou fora de casa. E agora, ser podado em tudo que eu poderia fazer, existe uma abordagem mais positiva para dizer a mesma coisa. Né? Você dizer, tal coisa funciona de tal hora a tal hora, já não é um não. Né? Você está instruindo a pessoa. Ou é melhor, se você for usar o elevador, usar este e aquele não, porque aquele é um elevador de serviço. Coisas dessa natureza. Porque isso alivia, isso deixa a conversa mais amena. Mas preste atenção, que às vezes nós como pais somos semelhantes a esse recepcionista. A gente olha para os nossos filhos e diz não, 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 não. O pobre do guri olha assim e diz, tem alguma coisa que pode fazer nessa casa? Né? Não pode nada. Não, a criança precisa brincar, precisa inclusive, dentro de um risco controlado, a criança precisa ser exposta a alguns riscos. Porque senão ela não desenvolve. Se você olhar para esse parquinho aqui, ao nosso lado, aqui nos dias de escola, eu venho para cá, vez por outra, eu fico com o coração na mão, olhando as crianças no escorrego alto desse. Sempre tem uma professora de lado. Mas basta a professora olhar 1 segundo para outra criança, quando voltar, caiu. Mas aí qual é a solução para isso? A solução é tirar o parquinho? Não, agora a partir de agora não tem parquinho. Por quê? Porque pode ser que alguma criança se acidente. Não. A solução é minimizar o risco. É conversar com os professores para serem mais atentos.
É não permitir que os professores usem celular durante o trabalho. É pedir que eles fiquem atentos. É colocar EVA. Aqui é grama, né? Mas às vezes quando está chovendo, a gente precisa colocar os brinquedos aí no salão interno. Então a gente tem umas placas de EVA e a gente fecha a lateral inteira do escorrego com EVA, que é aquela borracha, né, bem grossa, porque caso a criança caia, é amenizada a queda. Mas o EVA não impede da criança cair. E não impede, inclusive, da criança se machucar, porque pode se machucar. Se uma criança cai de mau jeito, de um escorrego desse, mesmo no EVA, ela pode quebrar o braço. Ela pode deslocar o braço. Aí eu pergunto, a gente vai proibir as crianças de usarem o parquinho ou a gente vai ter cuidado? O escorrego do outro lado, escorrego não, o balanço do outro lado. Tem dois modelos, né? Um aberto e um fechado. Para os menores, a gente permite só o fechado, porque é mais seguro. Mas a gente não diz assim, o pequenininho não pode ir para o balanço. Ele pode ir. Ele vai ficar com a professora, ele vai balançar menos e ele vai no balanço que é fechado. Por quê? Porque a vida é assim. Se os nossos filhos não forem expostos a algum tipo de risco controlado, eles não vão desenvolver. O Éden só tinha um não, mas tinham muitos riscos. E o principal risco do Éden foi o que aconteceu. O coração do homem rebelde, comendo o fruto que foi proibido. Mas Deus não tirou a árvore do conhecimento do bem e do mal por isso. Ele disse, vocês têm um jardim inteiro, mas esse aqui vocês não podem tocar. Vão lá e vivam como eu mandei. Pensem nisso, irmãos. Tenham cuidado do excesso de regra dentro de casa. Para quem está acompanhando agora, a página 122. É um subtítulo que diz assim, nariz escorrendo. Preste atenção. Quando o assunto é o cuidado e a alimentação das crianças, a negligência prática a eles comunica uma falta de amor de dois modos importantes. O primeiro pode ser óbvio. Outras pessoas olham para as crianças em seu estado de desleixo e corretamente se perguntam se alguém as ama. Mas o segundo aspecto é a profecia autorrealizável dos ciclos descendentes. Quando crianças pequenas não são corretamente cuidadas, elas geralmente aparecem sujas, fedidas, desgrenhadas e com o nariz escorrendo. Nessa condição, quando alguma forma de disciplina é necessária, é fácil para alguns pais comunicar mais do que amor e justiça na disciplina. Eles acabam comunicando desamor e desprezo. O nariz escorrendo pode ser somente a criança que está gripada e naquele momento não foi possível a mãe ir lá e limpar. Certo? É possível. Todo mundo passa por isso. Deu um vacilo, a criança está com o nariz correndo, mas rapidamente a mãe vai ali, pega uma fraldinha e limpa o nariz da criança. Mas o que ele está apontando aqui é uma cena que se repete. O nariz escorrendo é só uma marca, é só um símbolo da coisa. Não é a coisa em si. O problema aqui é desleixo. Não ache que é uma questão amoral. Você cheirar a cabeça de uma criança pequena e está suja. Não é amoral olhar para as unhas de uma criança e estarem sempre sujas. Não é amoral você olhar para o aspecto da criança e a criança está geralmente suja. Isso não é uma coisa que não diz respeito à nossa fé. Diz e muito. Diz e muito. Porque quem ama, cuida. É algo absolutamente comum. Você vai olhar para uma criança cheirosa, limpa, né? Não precisa ter roupa cara, não é nada disso. Nós não estamos falando disso. Perfume caríssimo francês para um bebê, não é isso. É uma criança limpa, cabeça cheirosa, unhas cortadas, né? Roupa limpa. Você olha e você diz que a criança é cuidadosa ou quem é cuidadoso? Os pais, a mãe especialmente. Nesse ponto,
são as mães que são mais cobradas. Criança suja, a gente olha, essa menina não tem mãe não, esse menino não tem mãe não. Quando é desobediente, a gente diz o quê? Não tem pai. É impressionante, né? É natural. Quando o menino é desobediente, a gente olha e diz, cadê o pai desse menino? Esse menino não tem pai não. Deixa fazer o que quer, porque a obediência está mais ligada aos pais homens. Lembra lá de Efésios 6, verso 4? Pais, homens, não provoqueis os vossos filhos à ira. Ele está falando que a instrução e a disciplina, ela está mais ligada ao homem. Não é que a mãe não tenha a autoridade para instruir e disciplinar, mas a ligação está mais fortemente conectada com a figura masculina. Porém, no que diz respeito ao cuidado de higiene, cuidado da saúde, cuidado do aspecto da criança, isso diz respeito às mães. E eu repito, não é uma questão amoral, é uma questão de fé. Porque a nossa fé é uma fé de ordem. Ora, se o nosso Deus é um Deus de ordem, a ponto de dizer que o culto deve ser um culto racional, que a liturgia deve ter uma ordem, ou seja, uma estrutura racional em que me leva desde o ponto onde eu ouço a santa convocação, até quando eu sou despedido por Deus, tudo passando por uma ordem, como é que os meus filhos são desordenados? Como é que eu deixo os meus filhos mal vestidos, descabelados, com um cheiro que não é agradável? Isso não é uma questão amoral, irmãos. Isso tem tudo a ver com a nossa fé. Como ele diz aqui, isso comunica desamor e desprezo. O estado de abandono da criança, estado criado pelos pais, evidentemente, torna mais difícil amar a criança quando ela mais precisa de amor, que é o momento da disciplina. A Bíblia diz que quando um irmão está para ser corrigido, aquele que o corrige deve ser espiritual. Isso se aplica aos pais e especialmente a eles. Portanto, em todas essas coisas, é importante que os pais não sejam pedra de tropeço para si mesmos. Ora, se os pais querem chegar ao ponto de disciplinar os filhos, eles primeiro precisam cuidar dos filhos. Por que pai e mãe têm autoridade para disciplinar os filhos? O que vocês acham? Por que a gente tem autoridade? O Estado tem autoridade para disciplinar os nossos filhos. O professor tem autoridade para disciplinar os nossos filhos. Os tios, os primos, os avós têm autoridade para disciplinar os filhos. Então, por que os pais têm? Essa é a resposta mais preguiçosa, né? Porque Deus deu. Né? É certa, mas é curta. Deus deu. Porque essa autoridade é nossa. Porque a autoridade é sempre precedida por responsabilidade. Porque aos 18 anos alguém pode tirar a carteira de motorista? Ela responde pelos próprios atos. Porque já responde pelos próprios atos. Se ela matar alguém, ela vai presa. Porque uma criança, porque um jovem de 15 anos não pode tirar? Por uma questão de responsabilidade, em primeiro lugar, de consciência de responsabilidade, e também por uma questão jurídica. Ele não pode ser imputado um crime a ele ainda, então ele não pode dirigir. Ou seja, a liberdade de dirigir é precedida pela responsabilidade de pagar pelos seus erros. Assim, nós temos autoridade para os nossos filhos, sabe por quê? Porque quem paga as contas deles somos nós. Quem vira à noite, madrugada, com eles sem dormir, somos nós. Quando eles adoecem, são os pais que cuidam. Então, se eu tenho toda essa responsabilidade, na hora de mandar, quem manda é pai e mãe. É uma coisa óbvia. E não permita que ninguém mais mande nos seus filhos, porque vira uma bagunça na sua casa. Então, quem manda nos filhos é pai e mãe por este motivo. Porque nós temos a responsabilidade de cuidá-los. Portanto, quando eu sou irresponsável no cuidado dos meus filhos, eu tenho um problema sério com disciplina. Porque o meu filho vai perceber, meus pais não cuidam de mim, não me dão banho, não têm atenção, não têm afeto.
Mas toda vez que eu faço uma coisa errada, eles vêm e batem. Ou seja, só tem a disciplina, mas não há o cuidado. Isso revolta a criança. Faz uma criança se revoltar. Então, o cuidado, o zelo, a disciplina, a instrução, a atenção, é o caminho para a disciplina. Porque esta criança que é bem cuidada, na hora da disciplina, ela não fica com raiva dos pais. Qual é a reação que se espera de uma criança ao ser disciplinada? Logo após ela ser disciplinada, é fugir do pai e da mãe? É o quê? É abraçá-lo. Você não precisa ensinar aos seus filhos isso. É automático. É automático. Disciplinou, ele corre para lhe abraçar. Por que será? Isso só acontece se aquilo que eu falei lá no começo for verdadeiro. Se nós estamos conseguindo tirar todas as frustrações dos nossos filhos e ser o porto seguro deles. Se eles acham que nós somos o porto seguro da alma deles, eles nos procuram. Mas se eles acham que a gente está ali só para bater, só para disciplinar, só para dar ordem, eles não querem nem conversa. Provavelmente eles se fechem ainda mais depois da disciplina. E a disciplina, ao invés de ser uma bênção, será um grande problema para a nossa casa. Indo para a página 124, ele vai falar sobre padrões duplos. Eu quero chamar a atenção de um ponto aqui. O segundo parágrafo da página 124. Assim, os padrões duplos são o inimigo da efetiva disciplina no lar. Ninguém quer ouvir um pai gritando que os filhos precisam aprender a ficar quietos. Mas outro inimigo da disciplina efetiva é a relutância que alguns pais têm de exercer qualquer disciplina pelo fato de estarem muito conscientes de seus próprios pontos fracos. Mais adiante ele diz assim: talvez uma mãe perceba que sua comida deixa muito a desejar, mas nem por isso as crianças deixarão de precisar de comida. E as crianças precisam de disciplina da mesma forma que precisam de comida. Assim, a hipocrisia dos pais é de fato um perigo, mas preferir a não disciplina a uma disciplina imperfeita é igualmente perigoso. Primeiro, ele fala sobre as nossas incoerências, né? O duplo padrão. Ou seja, a criança está lá se descabelando de chorar, e existem situações, principalmente criança muito pequenininha, que não conseguem lidar com as emoções, eles, de uma hora para outra, assim, parece que o mundo está se acabando. Quem tem bebezinho sabe o que é isso. Ontem eu cheguei em casa 6 horas, mais ou menos, da noite, e ela disse: rapaz, Elia deu um escândalo aqui. Eu disse: por quê? Do nada. Né? Simplesmente, dá um escândalo. Né? O final do dia, geralmente, tem isso. Eu sei que, inclusive, existem teses a esse respeito que explicam. Mas o fato é esse, é que depois daquele dia todo, o final do dia de uma criança, de um bebezinho, parece que é um pico, assim, de estresse, que eles gritam, eles se debatem e não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Você vai gritar com a criança? Não adianta, meu amigo. Às vezes eles acordam de madrugada. Esse termo eu me lembro, é terror noturno. Quando a criança acorda gritando desesperadamente. Aí você vai dar outro grito por cima? Não adianta. A hora o que fazer naquela hora ali é demonstrar primeiro controle. A criança está lá gritando porque está descontrolada. Você é a pessoa experiente. Você é a pessoa sábia. Você é a pessoa controlada que vai controlar o descontrolado. Então você vai acalmar, você vai falar baixinho, você vai alisar a cabecinha dele, vai deixar ele se acalmando até ficar quieto. E para isso tem que ter dedicação, é o ponto anterior. Precisa estar consciente que criar filho não é um negócio fácil. Não é fácil. Eu comentei recentemente no culto, e vou lembrá-los de um vídeo que tem passado aí. É um comediante e outro cara que ele está entrevistando. E esse entrevistado, ele diz assim: eu não sei por que danado vocês falam que é tão bom ter filhos. Porque todo mundo que diz isso está cheio de olheiras, diz que não dorme direito e todo o tempo que tem para descansar é para continuar cuidando do filho. Ou seja, não tem descanso hora nenhuma. Onde está a parte boa disso?
Aí o cara disse, desse jeito você nunca realmente vai aprender, porque você precisa ter. Quando a gente tem um filho, o prazer do pai e da mãe não depende da criança. Não depende do que a criança pode te entregar. O nosso prazer, a nossa satisfação é justamente dar à criança o que ela precisa. A satisfação de um pai e de uma mãe é olhar para a criancinha lá se acabando de chorar e chegar no quarto e acalmá-la. Quando você faz isso, você volta para o seu quarto morto e cansado, né? Destruído, com as olheiras que o cara falou, não é mentira, mas você volta satisfeito. Às vezes a gente vai lá no quarto de Lia durante a madrugada. Eu entendo assim, agora eu entendo porque tem aquela expressão, né? A noite é uma criança. Eu nunca vi um negócio tão certo na minha vida. A noite, na verdade, a madrugada é uma criança. A madrugada lá em casa tem sido uma criança, né? A outra, graças a Deus, já está dormindo, mas também deu muito trabalho. Parece que ensinou a irmã mais nova. E as madrugadas são muito difíceis. Quando você vai lá, assim, passou um dia todo trabalhando, né? Não é vigia, que dorme de dia e trabalha de noite, não. É trabalho de dia e trabalho de noite. E aí, quando você chega lá, cansada, quando você olha, tá a criatura lá, morrendo de rir. Eu digo, só pode estar mangando na cara da gente. Isso não é normal. Mas, naquele momento ali, dá uma aliviada, né? Não é que passa o sono, não, mas dá uma aliviada. Você fica satisfeito. Vai lá, dá um leitinho, bota para dormir, dorme de novo e você volta para casa. Você vai para o seu quarto cansado e satisfeito. Porque o prazer do pai e da mãe não depende do que o filho pode dar, mas do que a gente pode dar a ele. Ele precisa, ele não tem como buscar o leite, ele não tem como ir no banheiro. Já pensou? Que situação? Você não tem como comer, você não tem como buscar a comida, você não tem como se levantar para ir no banheiro, você depende de tudo da outra pessoa. E esta outra pessoa está disposta a fazer tudo por você. Isso é paternidade e maternidade. É exatamente isso que nós fazemos pelos nossos filhos. Então, a satisfação, o pagamento está nisso aí. Agora, claro, depois que eles crescem, isso precisa ser devolvido, de certa forma, em obediência. Se eu sou cuidadoso com você, se eu dou tudo que você precisa, então eu não admito que você me desobedeça. A desobediência é uma afronta a tudo que a gente fez. Eu me lembro também, né, aí já era no tempo de Evinha, que a gente passou... Lia dava trabalho, a Evinha dava 3 vezes mais trabalho, porque ela não dormia. Ela dava pequenos cochilos durante a madrugada, né? Então foi muito mais complicado. E eu me lembro de um dia dizer a Ellen, grava isso na tua cabeça, para quando crescer, tu nunca ser besta com ela. Sempre se lembra disso aqui, das noites de sono mal dormidas, ou sem dormir, para depois um filho te desafiar, né? Ela aprendeu bem que só, viu? Porque é dura, ela é uma mãe bastante dura dentro do necessário, mas ao mesmo tempo é amável, cuidadosa, né, atenciosa, e acaba reverberando na criança. A criança percebe isso e entende, né, dentro do que ela pode entender, entende. Continuando, sim, aí o outro ponto que ele trata aqui é o seguinte: o fato de nós sermos, de certo modo, hipócritas, porque todos nós somos, a hipocrisia ela está fundamentada numa... A simbologia da hipocrisia é você ter 2 caras, né? Porque era o personagem ali da Grécia que colocava máscaras. Então esse era o hipócrita. Quando nós falamos uma coisa e fazemos outra, nós somos hipócritas. Então aqui ninguém fala um do outro. Todo mundo tem um certo nível de hipocrisia. Mas os nossos filhos não podem se apegar a isso para não nos obedecer. É bom que nós sejamos coerentes. O que a gente diz, a gente faz. Mas numa falha nossa, isso não dá o direito do filho dizer, a partir de agora eu não lhe obedeço mais, porque você não faz o que você diz. Não tem isso, não.
Se você falhou, Não obedece ninguém se for assim. se for assim, não obedece ninguém. Não existe mais paternidade, maternidade, Governo. governo, pastor. Acabou, pode fechar tudo. Porque todo mundo tem um certo nível de hipocrisia. Então não se sinta desmerecido, né, incapacitado de exercer a liderança sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre os seus funcionários, porque você tem defeitos. Porque Deus sabe que nós temos defeitos e Ele mesmo assim constituiu as autoridades na terra. É claro que é melhor sempre diminuir a nossa incoerência. Sermos mais próximos, cada vez mais próximos, o nosso discurso daquilo que a gente faz. Esse é o padrão, essa é a meta que nós devemos ter. Mas se não é possível, não permita que seu filho olhe para você e diga, não vou fazer não porque o senhor também não faz. Você vai fazer porque eu estou mandando, meu amigo. Deixe de ser atrevido. Aí, ao mesmo tempo, quando a gente percebe que está errado, a gente vai lá e conserta. Se a gente erra na frente dos nossos filhos, a gente pede perdão. Qual é o problema? Pede perdão e segue a vida. E ele continua tendo a obrigação de obedecer. Ok? Então, já partindo para o nosso fechamento, a questão que toma conta do final aqui do texto é o seguinte. A partir do verso da página 125, ele diz assim: esse problema potencial surge no lar, particularmente quando a mãe é crítica do modo como o pai está fazendo seu trabalho de ensino e disciplinando as crianças. Liderança espiritual não é sinônimo de autoridade, embora corretamente entendidas, a última expressão certamente estará contida na primeira. Porém, quando a liderança espiritual é usada como expressão isolada, muitas vezes ela é preenchida de significado por uma esposa descontente. Meu marido não é um líder espiritual. Pode significar que o marido está falhando em seus deveres, biblicamente definidos. Mas isso também pode significar, meu marido não está me liderando na direção que eu gostaria. Certo? A partir deste ponto eu vou tratar do que os próximos subtemas tratam e assim a gente finaliza. Veja, quando eu digo assim, quando uma mulher ou um filho diz, eu não vou fazer não porque meu pai não está me liderando corretamente, ou meu marido não está me liderando corretamente. Ora, se ele não te impõe um pecado, você tem que obedecer. Certo? O limite da nossa obediência a qualquer ser humano é a lei de Deus. Se ele não te impõe um pecado, a ordem é obedecer. Ok? Agora, muitas vezes, este tipo de argumento esconde uma malícia. Eu estou dizendo que eu não vou obedecer porque eu não estou sendo bem liderada, no caso das mulheres ou dos filhos, mas no final das contas não é isso. É porque eu não quero obedecer mesmo. E eu não quero obedecer porque eu acho que o jeito da autoridade que está acima de mim não é o jeito correto. Ora, nós não estamos falando aqui de jeitos, de formas, de maneiras, de personalidade. Se fulano tiver determinada personalidade, eu obedeço. Se não, se ele não me liderar dessa forma, eu não obedeço. Então você não obedece, mano. No final das contas, quem está mandando? É você. Você está impondo uma forma sobre a coisa. A forma de exercer a autoridade é muito importante. Mas primeiro vem a autoridade. É melhor uma autoridade que tem uma forma equivocada de exercer a autoridade, desde que não ultrapasse a lei de Deus, do que uma autoridade que não tem autoridade. A pior coisa é essa, é não obedecer. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? É porque a gente pode impor isso não só para o pai, né, o marido, mas pode impor isso também em outros tipos de relação. Né? Quando eu começo a dizer para as famílias da igreja, impor às famílias da igreja um certo modo de vida. Porque existe um padrão bíblico, moral, que rege todas as famílias.
Mas a forma de aplicar este padrão não é uma forma única em todas as casas. Preste muita atenção. Qual o problema do farisaísmo? O problema do farisaísmo não é a lei, né? O pessoal às vezes confunde. Você começa a fazer uma pregação, uma sequência de pregações na lei, na igreja. O pessoal diz, eita, essa igreja é muito legalista. Porque confunde a exposição da lei, de acordo com a palavra de Deus, que começa na lei e termina na graça, com a deformação, com a deformidade que foi criada a lei por conta do farisaísmo. Então, o farisaísmo é legalista, não é porque segue a lei. É o contrário. O farisaísmo é legalista porque ele passa do que a lei manda. Esse é o problema do legalismo e do farisaísmo. Quando uma igreja prega a lei e evangelho, ela não está sendo legalista, ela está sendo bíblica. Certo? Porém, a forma de aplicar a lei, os princípios da lei, não é a mesma em todas as casas. Por que é necessário dizer e repetir isso? Porque eu não posso impor um jeito de educar os meus filhos para todo mundo. Não posso, porque eu não sei a realidade da sua casa. Eu só sei uma coisa, que os pais precisam ser obedecidos. Agora, a forma como você conversa com seu filho, a maneira como você disciplina, né? Tem discussão a respeito, né? Aí beira o legalismo, quando começa a discussão. A disciplina tem que ser, a disciplina física, tem que ser com a mão, com a chinela havaiana, com um cinturão ou com a vara. Aí o cara diz assim, não, tem que ser com a vara, porque o bíblico mesmo é a vara. Ora, mas a vara não é justamente um símbolo? A vara é um símbolo. É um símbolo da disciplina. Porque se nós devemos entender que a vara é o único instrumento para a execução da disciplina dos pais sobre seus filhos, então a polícia militar não pode usar fuzil. Porque o que é que tem dito lá em Romanos 13? Que é a espada. Era a espada, porque na época era a espada. O símbolo da morte até hoje ainda é a espada. Você pode olhar nos brasões das polícias, sempre tem uma espada. Ali remete à escritura. Paulo disse que os pastores devem ser pagos baseado num verso que falava de boi, né? O apóstolo Paulo, quando vai falar à igreja de Corinto sobre o pagamento do salário dos pastores, ele diz, não amordace o boi quando está trabalhando. Quer dizer, eu sou um boi, por certo, né? E aí vai me pagar com o quê? Com pasto? Isso é uma literalidade absurda. Então não é vara, necessariamente. É um instrumento que for conveniente. Não acho conveniente, por exemplo, um fio de eletricidade. Por quê? Porque é um tipo de machucado que ele produz no filho que é praticamente um espancamento. Ele pode arranhar, ele pode ferir por dentro, ele pode deixar cicatriz. A gente não quer isso para o nosso filho. Certo? Então, agora eu vou dizer, a partir de agora, todo mundo na igreja tem que disciplinar os seus filhos com a mão direita, né, inclinada a tantos graus. Isso é farisaísmo. Isso é farisaísmo. Outra forma de nós encontrarmos o farisaísmo na igreja é quando a gente começa a impor aquilo que a Bíblia não diz em relação aos namoros dos adolescentes, dos jovens da igreja. Começa a criar nomenclatura para esse relacionamento pré-nupcial. Já existe a nomenclatura, é namoro. Qual é o problema disso? Agora, não, namoro não é bíblico. Bíblico é corte. Não existe na Bíblia a corte. Na verdade, se você for observar a história da corte, diz respeito às cortesãs. Se não é uma coisa muito... assim, não é um padrão moral muito bíblico que as cortesãs faziam, né? Eram as prostitutas. Então, corte me parece também que não é um bom caminho. Tem outro nome aí que o pessoal dá? Orando. Isso é muito comum no meio pentecostal. Eu estou orando com fulano de tal. Primeiro que não está orando é mentira.
Geralmente é mentira. E tem uns irmãos da igreja que pensam, olha, é um homem de joelho, parece o joelho de um camelo, que já orou com a igreja todinha. Já saiu orando com as meninas da igreja todas. Não adianta, no final das contas é o mesmo problema. Você está dando nome às coisas só para amenizar, mas estão namorando. É com o problema de chamar as coisas como elas são na nossa época. O importante não é o nome que a gente dá, simplesmente. O importante é o que se faz no namoro. Então, impor esse tipo de legalismo, dizer que começar agora a regrinha do namoro da igreja. Só pode pegar na mão direita, né, das 18 às 17, às 19h30, né, no sofá de casa com os pais presentes. Quem tem que dizer isso na igreja não? Quem tem que dizer isso é o quê? É quem? É o pai da moça, não sou eu não. Não sou eu não. As meninas começam estão pretendendo namorar e vir falar comigo, não é para autorizar não, eu sempre lembro isso. Olha, você está aqui, não é para eu dizer se você pode ou não pode. É para eu dar meu conselho pastoral. Porque a autoridade que Deus me deu foi da palavra. Não foi deste tipo de ação. Eu não tenho autoridade sobre os filhos de vocês. Nesse sentido, não. Eu tenho do conselho. Autoridade da instrução, mas não da proibição. Quando uma moça, geralmente são as moças, né, que procuram, diz, pastor, eu estou conversando com fulano, está pensando em começar um relacionamento, então eu pergunto, você já falou com seu pai? Até porque o pai é a melhor pessoa para avaliar. É porque se eu for dizer qualquer coisa ali e o pai já proibiu, que conselho eu vou dar? Eu vou dizer o quê? Rapaz, obedeça ao seu pai. Até porque foi quem Deus capacitou naquela situação, né? Perfeito. Perfeito. Agora, quando o pai está passando do limite, né, ele está proibindo o que Deus não proíbe, aí a filha precisa resolver com o pai. O filho, seja lá o que for. Mas eu não posso impor um tipo de namoro que é o namoro da igreja presbiteriana do Alto Branco. Para namorar aqui tem lá a cartilha do namoro. Aí, em relação à educação formal, os membros da igreja presbiteriana do Alto Branco, todos têm que estar matriculados, na escola Knox Kids. Quem disse isso? Tem que ter quantos filhos, né? Quantos filhos tem que ter? O que a gente precisa dar aos nossos filhos é uma educação cristã. Agora, matricular o filho numa escola ímpia, aí vai escutar. Vai escutar. Porque é pecado entregar os seus filhos para os ímpios educarem. Principalmente... Eita, tá difícil hoje. Principalmente quando tem uma alternativa. Que nós temos. Então, quando se tem uma alternativa, eu preciso buscar. Mas se o pai diz assim, mas eu prefiro fazer homeschool. Ótimo. Excelente. Faça homeschool. Mas faça de verdade. Quando é que eu posso falar sobre educação? Quando eu percebo que a educação que está sendo entregue é uma educação cristã. Certo? Quando o pai diz assim, eu vou fazer homeschool, mas não faz. Está sendo desleixado. Eu disse, isso é pecado. Sabe por que é pecado? Porque no dia que você veio entregar o seu filho ao sacramento do batismo, você respondeu umas perguntinhas, e uma delas é que você iria providenciar a educação. Ou você executaria a educação, ou providenciaria quem cuidasse dessa educação. Você não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Aí eu tenho autoridade para falar. Mas para dizer se é homeschool, se é escola, não tem autoridade. Não tem autoridade para inventar um tipo de namoro. Não tem autoridade para dizer como você tem que falar com seus filhos na hora da disciplina. Qual é a formulazinha da disciplina? Eu dou instruções, é verdade. Princípios sobre a disciplina. Mas eu não vou para a sua casa para dizer o que você tem que fazer. Para fazer por você, principalmente. Porque isso não é autoridade pastoral, irmãos. Quando estas coisas acontecem, é um problema sério para a igreja. Não sei se todos têm acompanhado, mas existe uma igreja em São Paulo que está passando por uma situação parecida, pelo menos é o que... Eu não tenho detalhes e também não vou entrar no assunto específico, mas só utilizando como exemplo, com muito cuidado e com muito temor ao Senhor. Um próprio pastor extremamente conhecido, veio a público dizer que tinha muitas vezes, exagerado
na dureza com os membros da igreja. Ora, quando ele vem dizer isso, imagina o nível de dureza. Para o conselho da igreja afastá-lo, com a autoridade que ele tinha sobre aquela igreja, com o fato de estar lá há muitos anos. Mas, segundo ele próprio, ele chegava a maltratar os irmãos. Eu posso imaginar, eu não posso acusar, mas eu posso imaginar que esse tipo de comportamento surge com esses requisitos, assim, né? Para namorar é assim, para casar é assim, para educar filho é assim. Aí fica aquela igreja que todo mundo que chega lá tem que fazer exatamente como a liderança diz que tem que fazer. Isso está errado, irmãos. Isso está errado, porque nós não somos iguais. Eu espero em Deus nunca ser frouxo demais com os irmãos. Irmãos, imaginam que assim, esse não tem sido o meu problema. Mas o meu temor é nunca passar do limite. Eu tenho tentado ser cuidadoso nisso. E quando eu vejo uma situação como essa, acende o alerta. Cuidado para não passar da autoridade que eu lhe dei. Mas esse não é um problema só meu. Vocês são pais. Cuidado com a autoridade que Deus deu a vocês. Você é pai, você é mãe, você é marido, você tem um funcionário na sua casa, você tem alguém que presta um serviço. Cuidado para não maltratar essas pessoas. Que Deus nos ajude, irmãos, a não sermos nem duros demais, nem flexíveis demais, mas demonstrando graça que vai trazer como fruto aos nossos filhos e aos nossos inferiores a gratidão, e que essa gratidão gere a lealdade. E com tudo isso, a autoridade do nosso lar seja algo natural. Que nós possamos olhar para os nossos filhos e saber que temos cuidado bem deles e que eles reconheçam isso, a ponto de ouvirem as nossas ordens e obedecer em amor. E que principalmente nós façamos isso com o Senhor, como Cristo nos ensinou lá atrás. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém. Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Não? Espero ter explicado bem, para não ficar nenhuma dúvida aí entre os irmãos. Vamos orar? Graças nós te damos, ó Senhor Deus, pela a tua graça, que sempre é abundante no nosso meio, a ponto do Senhor nos trazer aqui e nos encher com tanta sabedoria da tua palavra. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a cumprir esta missão tão tremenda de sermos líderes em algum momento da vida. Nós possamos aplicar estas tuas instruções, estes teus princípios, sem sermos frouxos demais nem duros demais, mas entendendo o padrão bíblico e buscando aplicá-lo nas nossas casas. Dá também, Senhor Deus, aos nossos inferiores, filhos, esposas, funcionários, um coração obediente e amável para servir ao Senhor por meio da obediência. É o que nós pedimos em Cristo. Amém. Amém.